Olá, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e quero comentar algumas coisas a respeito do que está acontecendo na Fundação Getúlio Vargas, instituição onde eu trabalhei por quase 10 anos e tenho sempre interesse no que está acontecendo ali. A credibilidade da Fundação Getúlio Vargas está em queda acelerada, só vocês prestarem atenção. Tá certo? Antigamente, a Fundação Getúlio Vargas frequentava a mídia, os jornais, com notícias extremamente favoráveis à Fundação Getúlio Vargas. Era o professor Mário Henrique Simas, que fazia um artigo, que escrevia um livro, que era ministro da Fazenda, era o João Paulo Reis Veloso, que era ministro do Planejamento, era o Carlos Langoni, que também escrevia artigos, fazia livros sobre a dívida externa e escrevia bons artigos e foi o mais novo presidente do Banco Central. Tudo isso levava o nome da fundação, virou assim uma unanimidade nacional. Bom, depois disso, o professor Mário Henrique Simas veio a falecer. O presidente da fundação, Dr. Flores, logo depois faleceu, e assume definitivamente o posto de presidente da Fundação Getúlio Vargas, o Carlos Ivan Simas Leal, que é um sobrinho do Simas. Por que definitivamente? Porque o Carlos Ivan já vinha há muitos anos sendo o braço direito do Dr. Flores. Então, tudo o que nós queríamos fazer na Fundação Getúlio Vargas na época, levávamos ao Carlos Ivan. Se ele queria, fazia logo imediatamente. Se ele não queria, dizia, vou levar o Carlos a Dr. Flores. E voltava a dizer que o Dr. Flores não queria aquilo. Então, essa era a maneira dele tomar decisão. Bom, e aí, daqui a pouco, a fundação começa a frequentar as páginas policiais. Muita coisa começou, Ministério Público lá dentro, investigando a Fundação Getúlio Vargas e assim por diante. Aqui mesmo nós temos o ex-presidente do Banco Próspera, Edson Figueiredo Menezes, foi preso pela Polícia Federal por suspeita de propina. A FGV está sendo investigada pela mesma operação. Isso, na realidade, é uma operação que ocorreu que ocorre primeiramente na Fundação Getúlio Vargas. É o chamado instrumento do notório saber. Significa o seguinte: como a fundação tem o instrumento do notório saber, ela pode fazer projetos para empresas do governo sem licitação pública. Tá certo? Então o que acontece? No caso aí do Edson Figueiredo Menezes, exatamente aconteceu isso. Ele acertou com a Fundação Getúlio Vargas um certo percentual e a fundação aparece como uma instituição que vai fazer o trabalho para o governo Sérgio Cabral. E na realidade, quem faz o trabalho é o Edson Figueiredo e seus companheiros, e sua turma, ou sua equipe, é quem faz o trabalho, quem fez o trabalho. Depois a fundação recebe e devolve o dinheiro, a parte que cabe ao Edson Figueiredo, ele entrega para o Edson Figueiredo e fica com a parte combinada da Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, burlou o governo, a legislação, para poder fazer isso. Então, isso é totalmente antiético, isso é uma corrupção feita. Bom, depois vem aqui
O ex-governador do Rio, condenado a mais de 200 anos, afirmou que a FGV Consulting, um braço da FGV, seria um biombo legal de aparência de legalidade. Isso daqui é um negócio impressionante. A fundação se associou a Cabral, ao Sérgio Cabral. A fundação serviu de sede de transmissão do governo Cabral. E fez vários contratos, todos baseados no notório saber. E nós sabemos que o notório saber é exatamente o contrato para a corrupção. Tanto é que o próprio governador declara, né, interrogado, ele diz que a Consulting, a Fundação Getúlio Vargas, seria um biombo legal de aparências de legalidade. Exatamente isto. A Fundação Getúlio Vargas era um laranja do Cabral. Isso é uma vergonha. Como é que a Fundação Getúlio Vargas, uma veneranda fundação, que era tão respeitada, aceita negócios desse tipo? Não é? Muito bem. Em função dessa declaração do Cabral, a Fundação lançou a nota de repúdio. Mas quem lê, e pode ler, procurando nos jornais que existem, está por aí, né? A nota de repúdio da Fundação Getúlio Vargas é muito mais uma confissão do que repúdio. Eu nunca vi uma nota tão mal feita igual aquela. Bom, entre outras citações, eu vou citar essa aqui, que dá para entender o que é que eu quero dizer com isso. Ele colocou na nota de repúdio: os produtos da FGV possuem um padrão de excelência mundialmente reconhecido, sendo inclusive referência no que se refere ao comportamento ético, melhores práticas e rigor acadêmico. Olha, gente, isto aqui demonstra uma confissão. É de um exagero que não tem mais tamanho. Primeiro, de excelência mundialmente reconhecida aonde? Que mundo foi reconhecido isso? Nem nacionalmente. Nem nacionalmente. Não é? Então, aí vamos mais. No que se refere ao comportamento ético, referência ao comportamento ético, de negociar propina com Edson Figueiredo Menezes? De ser a sede, de servir de sede para a transmissão do governo do Sérgio Cabral? Se associar ao Sérgio Cabral? Fazer diversos contratos que todos eram baseados em propinas? Que referência ética? Comportamento ético é esse da Fundação Getúlio Vargas? E vem mais ainda, melhores práticas e rigor acadêmico. Aonde que isso existe? Procura os professores da Fundação Getúlio Vargas que andam por aí pelo Brasil dando aula. Qual é o rigor acadêmico que existe? Eu entrei na Fundação Getúlio Vargas, fui trabalhar lá, comecei a desenvolver, eu não tinha experiência nenhuma. Eu tinha sido executivo financeiro e dava aula daqui, ali, acolá, mas experiência realmente de aula, de coordenar cursos, não tinha. Então comecei a desenvolver um programa de pós-graduação. Naquela época, criei esse programa. Criei e comecei a desenvolver. E fui abrindo esse programa em várias capitais do Brasil, as principais capitais do Brasil e nas principais cidades também do Brasil. Esse programa foi de um sucesso extraordinário. Mas eu confesso a vocês que eu fiquei assustado com o sucesso, porque ninguém na fundação dava atenção para os cursos. Ninguém nem sabia onde é que esses cursos estavam sendo colocados. Porque eu, ao contrário dos cursos do IBMEC, dos cursos que existiam normalmente, eu não abria filial em algum lugar. Por exemplo, Belo Horizonte não abria uma filial como o IBMEC fazia. Eu fazia um conveniado. Eu escolhia uma instituição que pudesse administrar os cursos. Eles administravam os cursos e eu aqui na Fundação escolhia os professores, fazia a ementa do curso, desenvolvia o curso e entregava para o conveniado. É por isso que o Paulo Guedes
fala aí, e eu já disse para ele que ele está enganado, e vou dizer mais uma vez. A fundação, o programa de pós-graduação da fundação não copiou o programa de MBA do IBMEC. Porque quem fez isso lá fui eu. E eu não copiei, tem diversas diferenças. Eu não abri filiais, eu trabalhei com conveniados, eu não coloquei professores da praça. O IBMEC botava professores da praça e alguns professores do Rio para dar aula, por exemplo, em Belo Horizonte. Eu mesmo saí daqui para dar aula em Belo Horizonte, pelo IBMEC. Então é muito diferente. Então, por exemplo, meu curso em Belo Horizonte não tinha nenhum professor de Belo Horizonte. Meu curso em Salvador não tinha nenhum professor de Salvador. Agora, meu curso em Salvador poderia ter professores de Belo Horizonte. Poderia ter professores de São Paulo em Belo Horizonte. Ou no Rio Grande do Sul. Mas não tinha nenhum professor no Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. Foi essa a base do sucesso do meu programa. Um sucesso que trouxe muita grana para a Fundação Getúlio Vargas. E, de uma certa maneira, salvou de uma situação que ela estava meio difícil. Porque o governo Fernando Henrique tinha cortado todos os programas de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas e outros mais. Muito bem. Então, isso aqui foi um absurdo. Ele está procurando se defender? Claro, ele está fazendo confissão. Porque ele está fazendo um exagero para poder se defender das acusações que foram colocadas lá em cima. E agora, recentemente, que é por isso que eu estou fazendo esse trabalho, sai no Globo, vocês podem pegar o Globo, deve ser uma semana, não, tem mais de um mês, acho que tem um mês, a nossa FGV. O Centro de Políticas Sociais da Universidade da Pensilvânia classificou a FGV como Think Tank, como tinham chamado os Centros de Pensamento e Reflexão, de melhor gestão no mundo. Olha só que... Aliás, o presidente da instituição, Carlos Ivan Simos Leal, está recebendo cerca de 100 representantes dessas instituições vindo de toda parte do mundo. Olha, meus amigos, primeiro é o seguinte, esse negócio da Universidade de Pensilvânia, né, já tem uma outra configuração aí atrás. O Carlos Ivan levou, juntamente aí com o pessoal de Direito, a FGV Direito, foram para a Pensilvânia fazer uma conferência a respeito do estudo do estudante brasileiro lá nos Estados Unidos e vice-versa. E a notícia saía como se a Universidade de Pensilvânia tivesse oferecido as instalações dela para essa conferência. Na realidade, saiu depois, que custou $75 mil. Entendeu? Então essas coisas que acontecem dessa maneira, tem por trás sempre uma presunção de que foi oferecido porque é uma instituição de renome. Não é verdade. E quanto mais agora, está ficando pior a situação. Muito bem. E aqui, até o erro em inglês existe nesse negócio. Eu não acredito numa só palavra disso aqui, dessa nossa FGV. Isso, para mim, é uma fake news. Eu não quero dizer que, com certeza, porque eu não tenho certeza absoluta disso, mas eu acho que essa nota está mal feita, porque se a fundação tivesse recebido alguma classificação dessa, né, de melhor gestão no mundo, deveria fazer uma festa, deveria convidar a imprensa, mostrar o documento em que foi dito isso, mostrar os trabalhos da fundação sobre os quais foram baseados esta opinião, porque quem é na fundação que tem grande pensamento ou reflexão, que é notório por isso? Só o Mário Henrique Simas, que já morreu. Se o Mário Henrique Simas tivesse feito, talvez eu aceitasse isso aí. Mas quem? O Carlos Ivan? O Carlos Ivan nunca faz um artigo, nunca escreveu um livro, não é entrevistado, ninguém procura para entrevista. O Carlos Ivan nunca fez um trabalho qualquer que seja notável, nem da Fundação Getúlio Vargas. O Carlos Ivan ninguém o conhece. Eu acho que só as pessoas que trabalham na fundação sabem que o presidente da fundação é Carlos Ivan Simos Leal.
Mas ninguém fora disso aí sabe. O Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, ninguém conhece Carlos Ivan. Se falar em Carlos Ivan, ninguém sabe quem é o Carlos Ivan. Não era como o Simas, o tio dele. Que você falava no Simas, lembrava da Fundação Getúlio Vargas. Falar em Fundação Getúlio Vargas, não era do Simas. Carlos Ivan só herdou do Simas o lado ruim que eu acho do Simas. O Simas não sabia tomar decisão. Carlos Ivan é a mesma coisa. Não sabe tomar decisão. O Simas, todo mundo sabe, nunca foi presidente da Fundação porque nunca quis. Tudo que passava ali dentro, todo mundo consultava ele. Mas ele não tomava decisão. Ele não gostava de tomar decisão. Tanto é que ele foi para o Ministério de Economia e teve aquela coisa com Delfim, e Delfim conseguiu passar por cima dele, né? E o Simas tinha essa falha dentro da formação dele. Ele não gostava de tomar decisões. Não sabia tomar decisões. Mas um dos maiores economistas que já houve no Brasil, um intelectual de primeira, não é? E sob esse aspecto ele poderia ser chamado como, ele poderia ser considerado um think tank. Mas quem mais? Carlos Ivan? Carlos Ivan totalmente, talvez foi um presidente mais apagado que houve na história da Fundação. Não quero dizer isso, mas porque realmente é. Quem já viu um artigo do Carlos Ivan, quem já viu um livro do Carlos Ivan, entrevista do Carlos Ivan. Aliás, eu fiquei impressionado com essa ida à Universidade da Pensilvânia, né, nessa conferência que ele foi. O Merval Pereira, que deve ter ido também, fez um artigo e mencionou 3 vezes o nome de Carlos Ivan. Primeira vez que eu vejo Carlos Ivan na imprensa, citado. E 3 vezes no mesmo artigo, achei aquilo demais. Ok? Meus amigos, um abraço e até a próxima. Aliás, eu tenho que terminar a conclusão aqui, é o seguinte. A Fundação, eu chego à conclusão que a Fundação está indo numa direção que talvez não tenha volta. E tudo em função dessa diretoria que está aí. Porque todos os contratos, os grandes contratos que são feitos da Fundação é baseado no notório saber. Nós sabemos que o notório saber é um contrato próprio, apropriado, desenvolvido, construído, não é? Para permitir uma corrupção. Então a Fundação está indo para um lugar e está sendo investigada. Parece que o Ministério Público está morando dentro da Fundação. Eu dei entrevista a diretores que saem do Brasil correndo, sai do Rio para São Paulo, outro sai para os Estados Unidos, outro vai para a Alemanha. Então tem toda essa problemática aí. Então eu acho que as pessoas responsáveis pela Fundação Getúlio Vargas, de bom senso e seriedade e ética, devem mudar essa diretoria e recuperar a Fundação Getúlio Vargas, porque a credibilidade da Fundação Getúlio Vargas está em queda acelerada, se não já chegou ao chão. Ok? Muito obrigado e até a próxima.